Este é um espaço da APDC Direito do Consumo de Portugal. As nossas habituais saudações neste começo de ano em que se apetece a todos e a cada um ano prenhe de venturas. Orçamento é um direito a observar com rigor e, uma vez serviço feito, garantia para o consumidor. É que se nos dirige um consumidor de Coimbra a propósito da recusa de uma dada empresa na apresentação de um orçamento para um serviço de reparação de eletrodoméstico, a pretexto de lhe faltarem elementos para o efeito e, na circunstância, através de preço cego, adiantou logo o responsável que não contasse com qualquer garantia, porque isso não encaixava nem na política da empresa, nem nos padrões por que se rege. Ora, verificados os factos, cumpre dizer do direito aplicável. O Decreto-Lei 10/2015, de 16 de janeiro, que traça o regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, consagra num dos seus dispositivos que, quando o preço não seja pré-determinado ou quando não seja possível indicá-lo com precisão, o prestador de serviços, em função da concreta prestação de serviços solicitada, deve fornecer, quando solicitado pelo cliente, um orçamento detalhado do qual constem os seguintes elementos e enumera um conjunto vasto de elementos, designadamente com o preço dos serviços a prestar, que deve incluir o valor de mão de obra a utilizar, o valor dos materiais e equipamentos a empregar, incorporar ou a substituir, data de início e fim da prestação de serviço, forma e condições de pagamento e validade do orçamento, sendo que o orçamento pode ser gratuito ou oneroso. Quando oneroso, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração e deve ser descontado do preço do serviço sempre que vier a ser prestado. Ora, nestas circunstâncias, o orçamento é obrigatório, isto é, sempre que o consumidor o solicite, a empresa tem de o prestar, nas condições a que se aludiu. Mas mais do que isso, importa saber se as prestações de serviço estão também sujeitas aos prazos de garantia que a nova lei de 18 de outubro de 2021, que entrou em vigor no 1º de janeiro do ano passado, admite ou impõe uma garantia para os contratos de prestação de serviços. E, com efeito, do texto da lei resulta que se aplica não só aos contratos de compra e venda de consumo, incluindo os que se consubstanciem na entrega de coisas móveis a fabricar ou a produzir, como nos contratos de empreitada ou outros contratos de prestação de serviços para além dos de locação de bens, no caso da lei portuguesa, de aluguer e arrendamento. Logo, tratando-se de uma prestação de serviços, não pode o prestador furtar-se, eximir-se à garantia, já que as normas da Lei das Garantias dos Bens de Consumo são imperativas e o seu artigo 51 estabelece-o inequivocamente. Daí que tenha de assegurar uma garantia legal de 3 anos
ao serviço que houver sido prestado ou se propuser prestar. Tão simples quanto isso, só que a ignorância leva a que as pessoas não exijam a garantia e que as empresas, naturalmente no seu interesse, se eximam a prestar a garantia, violando flagrantemente a lei.